Olá, amigos! Eu sou psicóloga Flávia Krenhofer, atendo online com terapia cognitivo-comportamental e o tema que eu escolhi hoje pode ajudar muita gente. Eu atendo como psicóloga há mais ou menos 15 anos e muitas pessoas vêm relatar seus problemas com desafios no trabalho, medos de sair de um emprego, medos de iniciar uma faculdade ou um estudo qualquer, mais velhos, mais na maturidade, né? Se bem que hoje o que é a maturidade? Antigamente a minha idade era aos 40 anos, hoje já subiu bastante, então assim, os tempos estão mudando com uma rapidez muito grande, né? Então, a minha história profissional, eu não divido muitas coisas particulares nos vídeos, mas algumas coisas são interessantes da gente compartilhar, porque nossa superação ajuda demais o outro. Eu sempre digo que quando você tem algum problema, não se espelhe em quem tá mal. Não vá olhar a estatística na internet sobre quantas pessoas estão passando por aquele problema, se o campo está saturado, quantas mil pessoas estão, né? Assim, porque senão você foca no negativo e no problema e não adianta nada. Nós temos um mundo super populoso onde a gente precisa mesmo conviver com todo tipo de pessoa e conviver mesmo com um grande número de pessoas fazendo a mesma coisa que a gente. Então, a minha trajetória profissional teve inúmeros desafios. Se você quiser acompanhar essa história, acho que vai ser legal, pode te motivar. Então, eu fui comissária de bordo da Varig, muitos de vocês, a maioria deve lembrar, a Varig faliu em 2006, eu fui comissária de bordo por 20 anos e foi um período muito legal, eu conheci o mundo inteiro, fiz voos internacionais, voos nacionais, né? Então foi um período gratificante, fiz amizades maravilhosas. Mas para quem acompanha um pouco a problemática, nós tínhamos um plano de aposentadoria que era o Aeros, né? Tipo um plano particular. E aí a gente todo mês saía do salário uma quantidade de dinheiro considerável, tipo, na época era R$ 300, R$ 350, isso você vê há muitos anos atrás, para uma aposentadoria tranquila. Então, isso foi compulsoriamente retirado do meu salário por 20 anos. Quando a Varig faliu, esse plano de aposentadoria faliu. Então, esse já é um grande desafio que só por si só já dá raiva para muita gente, porque é um direito nosso que deveria ser respeitado. Outro problema é que quando a Varig faliu, fizeram um plano de falência, né, só para ela tem um plano especial de falência que, enfim, eu resumindo para vocês, eu não recebi nem os últimos meses que eu voei, os últimos meses que eu trabalhei em 2006, não pude tirar mais que metade do fundo de garantia, que é um direito super total adquirido do trabalhador, não pude retirar. Então, assim, na época, claro que deu raiva, deu indignação, e aí eu tive que trabalhar, como todos os meus colegas, né, milhares de pessoas, tivemos que trabalhar a raiva, a revolta, a chateação, o desemprego, né? Nessa época eu tinha 40 anos. Então, por sorte, durante os voos, né, eu fazia faculdade de psicologia. Então, eu comecei a faculdade de psicologia com 30 e poucos anos e eu me formei um ano antes da Varig falir. Então, assim, foi um golpe de sorte, digamos. Eu sempre gostei da psicologia, mas quando eu era mais jovem eu não me sentia preparada para ser psicóloga. Então, eu fiz comunicação primeiro, me formei na comunicação, mas depois pensei, vou seguir carreira na Varig, porque eu gostava, era uma ótima empresa, apesar de tudo que aconteceu nela com a gente, nós, os ex-funcionários, amamos a Varig, sentimos saudades daquele tempo, foi muito bom. Então, você vê que com 40 anos, né, eu fiquei com uma mão na frente e outra atrás,
tudo que sem receber nada, né? Tudo que eu tinha assim apostado em termos de ter uma velhice tranquila, aquela história que antigamente nossos pais, acontecia com nossos pais. Meu pai trabalhou 50 anos na mesma empresa, na Emater, como engenheiro agrônomo. Então, para ele, assim, essa vida hoje que acontece com os mais jovens, de mudar de emprego no meio do caminho, empresas sólidas falirem, era impensável. E aí eu comecei então a minha jornada nova como psicóloga, assim. Meu pai me ajudava um pouco financeiramente e eu comecei então a me reerguer financeiramente aos poucos, assim, fui reduzindo tudo e fiz a pós de terapia cognitivo-comportamental, aí comecei minha jornada de estudos dentro da psicologia. Eu poderia ter ido para outra empresa aérea, o Gol, mas eu não quis. Eu falei, bom, já que me aconteceu isso, então agora eu vou, assim, a demissão da Varg me ajudou a me empurrar para aquilo que eu tinha medo, porque era difícil mesmo, como muitos de vocês podem passar por isso. Será que eu saio de um emprego sólido, de um funcionalismo público para trabalhar no meu sonho como autônomo? Então eu aproveitei e falei, é agora ou nunca, apesar de estar com bastante medo. Então, o que aconteceu foi que eu estava no estágio dessa formação de terapia cognitivo-comportamental e nesse estágio mesmo eu fui tendo uns 2 ou 3 pacientes que a gente atendia. Mas, muito bem. E aí eu encontrei uma colega minha também recém-formada, a Karine. A Karine, eu vou mandar esse vídeo para ela. Um beijo, Karine. Eu devo muito a Karine porque ela é super assim esperta para marketing e tudo. Na época era o Orkut. Então nós fizemos o seguinte: você vê que passar de ser funcionária com aquele dinheiro seguro todo mês, você não se preocupa com nada, para ser autônomo é um desafio. Então, eu e a Karine, nós nos juntamos e falamos, bom, vamos fazer a psicologia dar certo. A gente morava ali em Copacabana, no Rio de Janeiro. Eu morei 20 anos no Rio de Janeiro, antes de vir para Florianópolis. E assim, todo mundo falava, os meus colegas de faculdade, porque a clínica, a psicologia clínica é o atendimento psicoterápico com paciente e tal, tá saturado e não sei o que, porque muita gente não consegue. E assim, em nenhum momento eu me deixei levar por esse pensamento, por esse medo. O que eu fiz? Eu escolhi uma linha que ainda bem eu gostava, mas era uma linha que estava promissora, que estava chegando, não tinha tanta coisa de terapia cognitivo-comportamental e seus desdobramentos. Hoje tem 3ª geração da linha e tudo. Então, em 2007, 2008, não tinha muita coisa. Então, eu fui para uma linha e aí o que a gente pensou, eu e a Karine? Bom, vamos fazer um marketing bem grande. A gente alugou uma sala em Copacabana, mobiliamos essa sala para atendimento, não tínhamos um paciente, se não me engano eu tinha uma do estágio que ia me pagar o que ela podia, tipo isso, mas estava bom para começar a atender uma pessoa. Ter um paciente, um cliente é melhor que nada, porque isso já faz te sentir naquela profissão, né? Então, se você tá pensando em ser autônomo, é autônomo ou é psicólogo e tá nessa transição, tem muitas dicas aí interessantes. E uma delas, então, é que nós montamos a sala, que tinha um aluguel e tudo, não tínhamos um paciente, não tínhamos nada. E aí a gente botava assim muitos anúncios no Orkut, nas comunidades do Orkut. O Orkut chegava a nos bloquear, porque se você faz muitos anúncios ou se você vai para muitas comunidades, eu nem lembro direito, né? Então a gente usou o que a gente podia na internet. Eu peguei o Google e tudo que era anúncios gratuitos no Google eu colocava. Anunciei até no Mercado Livre, para vocês terem uma ideia. Tudo que era gratuito, porque a gente não tinha dinheiro quase, né? Então, assim, a gente estava recomeçando tudo, né? Eu usava o dinheiro da poupança que eu tinha, do que eu tinha ao longo da vida ali. Então, falei, ou vai ou racha.
Nós procuramos escolas para dar palestra, a gente fez uns cursos, assim, bolamos uns cursos para criança de bullying, para dar palestra de bullying. Nós íamos em tudo que é lugar, percorremos o centro do Rio de Janeiro procurando onde é que tinha empresas, e aí realmente nós conseguimos, nós demos palestra de psicologia, de temas de saúde no Hospital São Lucas, no Rio de Janeiro, que é um hospital grande. Nós demos palestra, fizemos uma dinâmica de grupo no Sindicato dos Metalúrgicos, a gente fez o que aparecia. E aí a gente ia dando os nossos cartões. E outra coisa também, que em todas as cidades brasileiras você pode deixar seus cartõezinhos ou folders. Então eu fiz 1000 cartões e 1000 folders, né, do meu atendimento, o cartão de visita, e onde eu ia eu deixava. Se tinha um balcão, por exemplo, de uma cafeteria ou de uma farmácia, e ali eu via que tinha cartõezinhos, eu deixava. Mural de restaurante natural, mural de bibliotecas ou escolas, eu deixava o meu folder. E assim a gente percorreu o centro do Rio de Janeiro, deixando os nossos materiais, né? E a nossa sala também. E aí eu me lembro que 2 horas depois que eu coloquei em algum lugar, uma mulher me ligou, eu fiquei muito feliz. Ela não fechou o horário comigo, mas eu fiquei feliz porque assim, divulgar não, você atira para todos os lados. Na época não tinha tanto essa coisa do marketing digital, era bem mais restrito. Hoje você tranquilamente pode contratar alguém, dependendo se você tem algum capital, ou enfim, buscar ter algumas aulas ou buscar por você, e aí você usa o marketing digital. Mas na época a gente pensou realmente eu nem pensava em atender online, atendia presencialmente, né? Então, eu sei que deu muito resultado, a gente também sublocava a nossa sala, horários para psicólogos, e deu super certo, porque ali tinha locais específicos para anunciar que os psicólogos já queriam saber de salas. Então a gente fez assim um abatimento do aluguel da sala com esses psicólogos que eram nossos colegas de sala. E aí com o tempo foi aparecendo outro próprio curso que eu fiz após me mandou assim me encaminhou alguns pacientes que podiam pagar alguma quantia qualquer. Então no início é importante para você sentir que você tá ali, e uma coisa que você tá ali começando de alguma forma, que você tem uma motivação para levantar. Então eu e a Karine acordávamos, tomávamos café, nós morávamos juntas, tomávamos café preto para nos animar, e a gente ia bolar curso, ia bolar onde que a gente ia. Trabalhar em dupla foi muito gostoso, foi uma fase muito até boa, motivadora, que apesar das dificuldades foi bem motivadora mesmo. Então eu sou muito grata, Karine, um beijo para você. Então, bem, aí o que aconteceu a partir daí? Que 1 ano depois, digamos, eu tava bem de pacientes, eu tava bem já podendo me sustentar bem tranquila e estudando. Mais uma coisa interessante também, porque eu dou supervisão para vários psicólogos, e assim, no início profissional, ainda mais nós que trabalhamos com a área da saúde, dá medo, dá insegurança. Eu lembro que a primeira pessoa que realmente me procurou para eu tratar de pânico, o que eu fiz? Me deu um pavor, que ele realmente disse, vamos fechar. Então eu nem tinha essa sala ainda, isso foi um pouquinho antes de eu ter essa sala com a Karine, mas daí esse rapaz que me procurou para tratar de pânico, eu acabei colocando um preço elevadíssimo, porque fiquei com medo, fiquei insegura de atender, fiquei com medo de falhar, fiquei com medo de eu ficar mal, de eu pegar e absorver o problema dele e eu ficar mal. Me deu medos variados. Então isso é muito comum, essa insegurança inicial, principalmente quando você lida com o público, quando você tem um pouco
assim, muita responsabilidade sobre o destino da outra pessoa na mão, lida com saúde, né, de sentir essas inseguranças iniciais, porque você não sabe bem, porque você saiu da teoria e vai para a prática. Então, tem todos esses desafios aí. Então, pessoal, se você é autônomo e se você quer, assim, está insatisfeito com a sua profissão, eu espero que esse vídeo te ajude a te motivar, porque as pessoas falam muito isso. Eu já passei da idade, eu não sei, é difícil, porque tá saturado, porque é difícil, porque é trabalhoso, porque eu não tô bem preparado. Então, assim, é trabalhoso, é difícil, bem sim, porque eu gosto de ser psicóloga, eu não sou, assim, marqueteira. Ser marqueteiro ou trabalhar com marketing digital é alguma coisa assim que faz parte, vem com o pacote da profissão, né? Então, o que me aconteceu? Eu comecei a atender online porque eu saí do Rio de Janeiro e vim para Florianópolis, e aí eu fiquei sem pacientes e alguns pacientes falaram: você pode conversar comigo de vez em quando ainda, porque queriam manter contato. E aí eu fiz já, ainda bem que o Conselho de Psicologia já tinha liberado a terapia mediada por computador. Então eu comecei a fazer esses atendimentos online, comecei a fazer vídeos porque eu gosto de explicar, e quando eu estudava um assunto, até para eu fixar mais, então foi muito legal isso. Então, pessoal, assim, eu acabei atendendo online, assim, foi num movimento que eu acho que é um movimento de querer fazer, de aproveitar as oportunidades, né? E um dos motivos também de eu atender basicamente online é que eu tive um problema de saúde que foi um outro enorme desafio, que me deixou assim muito debilitada. Então isso atrapalhou, isso motivou a minha saída do Rio de Janeiro, porque é uma cidade extremamente cara. Quem mora no Rio sabe que é uma cidade muito mais cara do que as outras no Brasil, exceto talvez São Paulo. Então eu vim aqui para o sul também porque eu queria uma cidade mais calma. E aí foi tudo dando certo pelo seguinte, né? Então, que ingredientes que vocês ouviram eu falar? Eu tive bastante força de vontade, mesmo com medo, porque como eu falei para vocês, eu cheguei a recusar um paciente inicialmente por medo. Depois a gente vai se preparando, mesmo com medo a gente vai fazendo. A gente busca ajuda, porque muitas vezes a pessoa que, principalmente que é autônoma ou concurseira, ela se sente sozinha, porque ela vê aquela enorme dificuldade pela frente e ela pensa: eu não vou dar conta, mas pode dar conta sim. E realmente, olha, numa profissão, nós não temos talento para tudo que aquela profissão exige. Hoje o autônomo precisa do marketing, ele precisa se divulgar de várias maneiras, não é só entregar os cartõezinhos de visita, e a não ser que ele tenha um networking já maravilhoso, e aí vai indo, aí é uma questão de sorte, de destino, de confluência de fatores. Eu em Florianópolis não tinha conhecidos quase, tinha uma parte da minha família pequena e só, tive que fazer tudo de novo do zero. Então assim, foi fácil? Não foi fácil. Eu sou super disciplinada, desbravadora. Eu me meti bastante, digamos, as caras, até porque eu tava com a minha amiga Karine, que tem essa mesma qualidade que eu, da gente assim, vamos fazer. Então é um pragmatismo e uma vontade de realizar e não ficar só na teoria. Por isso é que eu digo, planeje os seus passos, busque uma rede de apoio para você, busque ideias. Por exemplo, esse tipo de vídeo, como eu estou fazendo para vocês, que ficou um pouquinho longo, ele ajuda demais a você a se motivar, a você ver que é possível, porque eu passei por enormes dificuldades, né? Hoje o campo tá tão difícil quanto antigamente. Em 2008, vocês sabem, teve uma enorme crise na bolsa, o país estava assim meio quebrado. Então, assim, as pessoas mesmo assim procuravam a gente. Então, não é a crise, sabe? Não é o saturamento, não é a quantidade de pessoas.
não é a quantidade de pessoas, por exemplo, que tem no seu concurso que você vai fazer. Se você está fazendo um concurso público, eu já atendi várias pessoas fazendo concursos e é uma vida realmente assim, você precisa de muita força, disposição, disciplina para fazer isso dar certo, né? Então eu desejo a você que quer mudar de profissão, que quer dar um passo novo, muita sorte, lembrando que não tem nenhuma maravilha em nenhum lugar. Toda profissão tem constantes desafios, constantes preparos, você tem que se reinventar. É preciso ânimo, sim. Se você tem pouco ânimo, busque ajuda para você ter esse ânimo e realmente correr atrás dos seus sonhos. Porque imagina você ficar 6 horas, 8 horas ou mais trabalhando todos os dias numa coisa que você não gosta, a troco de, mas é o meu salário. Pense bem nisso, porque é a sua felicidade. Então, às vezes, não adianta só a pessoa estar estabilizada num trabalho, ganhando aquela quantidade para ela viver bem, se ela adoece e se ela é infeliz. Então, você realmente olha para dentro e vê como está o seu estado. Eu sei que não é fácil, tá, pessoal? A minha mudança foi porque eu fui empurrada, né, a de primeira, da Varig para psicologia, mas eu acho que assim, eu já sabia que eu queria fazer essa transição, então até hoje a Varig não pagou praticamente nada, né, então assim, eu lido com isso de uma forma a realmente entender, a perdoar, a deixar passar. Eu entendo pessoalmente, assim, minha crença é de que tudo tá certo, eu acredito em sincronicidades e eu vou olhar para o futuro, não vou ficar olhando para o passado com raiva, nem ficar remoendo aquilo. É claro que tá na justiça, a gente tem os nossos direitos, tem que correr atrás, mas não ficar ruminando uma raiva porque o azar da vida, porque isso só atrasa a sua vida, tá, pessoal? Então eu agradeço quem ficou aí nesses 20 e poucos minutos escutando esse relato. Eu espero de coração que isso ajude alguns de vocês, encoraje, se você, mesmo que você esteja no mesmo trabalho, que você procure olhar o lado bom do seu trabalho, que você procure ser feliz dentro do que você está fazendo, se você decidir não mudar. Afinal, hoje nós vamos trabalhar quase que até morrer, né, com essas mudanças. Então, assim, o trabalho é um lado da vida extremamente importante para a realização pessoal e para o bem-estar. Não esqueça disso, pegue a sua vida, as rédeas da sua vida na sua mão e vamos em frente, tá, pessoal? Deixa aí nos seus comentários a sua trajetória, se você acha que vai ajudar algumas pessoas. É muito legal compartilhar. A comunidade do YouTube, do Facebook e essas redes se ajudam muito, as próprias pessoas, isso é muito legal, eu fico muito feliz com os comentários de vocês. Um grande abraço e até um próximo vídeo.